Aline segurou o prontuário contra o peito, quando ouviu os passos apressados no corredor. Era 2h15 da madrugada no Hospital Santa Clara, e o barulho das macas havia se tornado trilha sonora da sua vida nos últimos 5 anos. Ela sabia que mais um paciente chegara. Podia sentir pela urgência controlada dos paramédicos, pelo tom das vozes que ecoavam no corredor iluminado pela luz fria dos tubos fluorescentes. Mas quando viu o homem sendo ajudado a descer da maca, algo em seu olhar a fez hesitar por um segundo, mais longo que o normal. Ele enfrentava a situação em silêncio, sem queixas ou dramatizações. Apenas observava tudo com um tipo diferente de cansaço, não só físico, mas um cansaço de alma que ela reconhecia em si mesma. Quarto 312, disse Carla, sua colega de plantão, entregando a ficha médica. Acidente de carro em uma via expressa. Bateu em uma árvore, nada grave. Vai ficar alguns dias para observação. Aline assentiu, fazendo anotações mentais automáticas, mas seus olhos permaneceram no homem por mais um momento. Havia algo diferente nele, uma presença que contrastava com a vulnerabilidade natural de quem acabara de sofrer um acidente. E antes de continuar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias chegam em lugares tão diferentes. Se essa história tocar seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você encontra histórias sobre corações que se encontram nos momentos mais inesperados, sentimentos que nascem no silêncio e amores que têm a coragem de recomeçar. Aline, 29 anos, era a enfermeira do turno noturno há 5 anos consecutivos. 5 anos dedicados àqueles corredores que conhecia como as linhas da palma da mão. 5 anos cuidando de pessoas que chegavam feridas, assustadas, sozinhas. Para ela, o cuidado verdadeiro acontecia nos detalhes silenciosos. Um copo d'água oferecido na hora exata, uma mão no ombro durante um exame assustador, uma conversa tranquila nas madrugadas infinitas, quando o medo não deixava o sono vir. Escolhera o turno da noite propositalmente. Era quando o hospital mostrava sua face mais humana, quando as máscaras sociais caíam junto com o movimento do dia, quando as pessoas se permitiam ser vulneráveis de verdade. Era quando ela sentia que realmente fazia diferença. Morava sozinha em um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo da cidade. Um espaço pequeno, mas cuidadosamente organizado. Tinha plantas em todas as janelas, livros empilhados na mesinha de cabeceira e uma rotina que a tranquilizava, porque era previsível. Trabalho, casa, mercado aos sábados, encontros com amigas nos domingos. Uma vida simples, organizada, segura, exatamente como planejara. Relacionamentos? Aline dava um sorriso educado quando as colegas perguntavam durante os intervalos. Não tenho tempo para essas coisas, dizia. Mas a verdade era mais complexa. Depois do último término, um namoro que terminou quando ele aceitou trabalho em outro estado sem consultá-la, descobrira algo surpreendente. Estava genuinamente bem sozinha. Sem drama de expectativas frustradas, sem ansiedade de decifrar pensamentos alheios, sem o risco de se decepcionar. Era uma liberdade que custara caro para conquistar e que agora ela protegia com cuidado. Naquela noite de quinta-feira, Aline entrou no quarto 312 carregando o prontuário e aquela sensação estranha de curiosidade que não conseguia explicar. O quarto estava com a luz suave acesa e ela pôde observar o paciente com mais atenção. Boa noite, disse ela, usando o tom profissional mais gentil que desenvolvera. Sou a Aline, enfermeira responsável pelo plantão noturno. Como está se sentindo? O homem a olhou, e ela teve alguns segundos para realmente vê-lo. Cabelos castanhos desarrumados pelo acidente, rosto marcado por arranhões superficiais já cuidados. Mas eram os olhos que a impressionaram, escuros como café, carregando um peso que ela reconhecia em pacientes que haviam passado por mais do que acidentes físicos. Devia ter uns 35 anos, com uma presença que, mesmo deitado em uma cama de hospital, ainda conseguia preencher o espaço. Bem, obrigado, respondeu ele,
e até a voz era diferente. Falava com educação e simplicidade. Miguel, acrescentou. Miguel, repetiu ela, escrevendo na prancheta e notando como não ofereceu sobrenome. Está sentindo dor? Incômodo? Tontura? Um pouco no ombro. Nada que não seja suportável, respondeu ele. Aline percebeu o padrão que conhecia bem. Ele respondia ao necessário educadamente, mas não parecia interessado em estender a conversa. Muitos pacientes eram assim no primeiro dia, ainda processando o susto, a ruptura com a rotina normal. Ela respeitava esses limites, sabendo que confiança se construía com tempo e cuidado consistente. Vou verificar seus sinais vitais e trocar o curativo do ombro, explicou ela, aproximando-se da cama com o carrinho de materiais que trouxera. Se precisar de alguma coisa durante a noite, é só chamar. O botão está aqui ao lado da cama. Miguel assentiu e observou enquanto ela trabalhava, e pela primeira vez em muito tempo, Aline se sentiu genuinamente vista durante seus procedimentos de rotina. Não era o olhar desconfiado de quem questiona cada movimento, nem a indiferença de quem a enxerga apenas como mais uma funcionária. Era uma observação atenta, respeitosa, como se ele estivesse tentando entender não apenas o que ela estava fazendo, mas como ela fazia, os movimentos precisos, mas delicados, a forma como checava a temperatura da compressa antes de aplicá-la, o cuidado extra para não causar desconforto desnecessário. Ela notou que ele não falava apenas para preencher o silêncio, como muitos pacientes faziam quando estavam nervosos. Não fazia perguntas invasivas sobre os outros pacientes ou reclamava do hospital. Apenas permanecia ali, presente de uma forma que ela raramente experimentava, uma presença que conseguia ser silenciosa sem ser ausente. Pronto, disse ela finalmente, organizando os materiais e verificando se todos os equipamentos estavam funcionando corretamente. O médico plantonista vai passar de manhã para uma nova avaliação. O Dr. Santos é muito competente, você vai estar em boas mãos. Por enquanto, o melhor remédio é tentar descansar. Aline, ele a chamou quando ela já estava quase na porta, pronta para continuar suas rondas pelos outros quartos do andar. Ela se virou, surpreendida pelo tom da voz dele. Havia algo diferente, mais pessoal. Sim? Obrigado, disse ele, e havia uma sinceridade na palavra que a fez parar completamente. Pelo jeito, por não me tratar como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Ela sentiu um sorriso genuíno se formar no rosto pela primeira vez naquela noite longa. Um sorriso que vinha de algum lugar diferente do sorriso profissional que usava automaticamente. Você não parece frágil, Miguel, respondeu ela, e percebeu que estava sendo completamente honesta. Havia algo nele que transmitia uma solidez interior, mesmo na vulnerabilidade da situação hospitalar. Na segunda noite, quando Aline entrou no quarto 312 para a checagem das 2 horas, Miguel já estava acordado. Não apenas acordado como muitos pacientes ficavam devido ao desconforto ou ao ambiente estranho, mas genuinamente alerta. Estava recostado na cama, lendo alguma coisa no celular, mas imediatamente largou o aparelho quando a viu entrar. Havia algo diferente em seus olhos, menos do cansaço profundo da noite anterior, mais de uma curiosidade que ela reconhecia como espelho da sua própria. Como passou o primeiro dia aqui? Perguntou ela enquanto preparava o equipamento para verificar sua pressão arterial. Longo, ele respondeu, e ela percebeu que havia uma honestidade simples na resposta que a agradava. Nada de tudo bem automático ou reclamações desnecessárias. E o seu dia? Como foi o trabalho hoje? A pergunta a surpreendeu de uma forma que a deixou momentaneamente sem palavras. Em 5 anos de profissão, poucos pacientes haviam demonstrado interesse genuíno na sua vida pessoal. Geralmente, ela era vista como parte do mobiliário hospitalar, presente quando necessário, invisível quando não. Mas havia algo na forma como Miguel perguntara, um interesse real que a fez perceber que ele a via como uma pessoa, não apenas como uma função. Foi corrido, na verdade, respondeu ela,
percebendo que estava sendo mais pessoal do que habitualmente era. Plantão cheio, alguns casos complicados, mas nada fora do normal. Nada que a equipe não conseguisse resolver. Você gosta? Perguntou ele, e havia uma curiosidade genuína na pergunta. Do que faz? Aline parou por um segundo, o manguito da pressão ainda na mão, e percebeu que era uma pergunta simples que raramente lhe era feita dessa forma. As pessoas assumiam que ela gostava do trabalho ou perguntavam sobre aspectos práticos, salário, horários, benefícios. Mas ninguém perguntava sobre a satisfação emocional, sobre o que a motivava a escolher cuidar de outras pessoas como profissão de vida. Gosto muito, respondeu ela, sentindo a honestidade das próprias palavras. Tem dias muito difíceis, dias em que voltamos para casa carregando um pouco da dor dos outros. Mas gosto de cuidar das pessoas, de fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que seja só por algumas noites. Miguel a observou por um momento longo, como se estivesse processando não apenas as palavras, mas o tom, a sinceridade por trás delas. Não é pequena, disse ele simplesmente, e havia uma convicção na voz que a fez acreditar que ele realmente entendia o valor do que ela fazia. Enquanto checava sua pressão arterial e anotava os resultados, Aline sentiu algo mudando dentro dela, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Não era apenas a satisfação profissional de cuidar bem de um paciente, nem a simpatia automática que desenvolvia por pessoas educadas. Era algo mais sutil, mais pessoal. Era curiosidade genuína sobre quem era aquele homem que fazia perguntas de verdade, que agradecia com sinceridade, que carregava aquele peso intangível nos olhos, mas ainda encontrava energia emocional para se interessar pelo dia dela. Na terceira noite, a rotina mudou de forma definitiva. Miguel não estava deitado quando ela chegou para a ronda das 2 horas, nem estava mexendo no celular, como nas noites anteriores. Estava sentado na poltrona ao lado da cama, uma poltrona de couro sintético bege que o hospital fornecia para acompanhantes, mas que ele havia transformado em seu refúgio pessoal. Olhava pela janela para a cidade que continuava acordada lá embaixo, as luzes dos carros criando linhas douradas nas avenidas, os prédios iluminados, pontilhando a paisagem urbana como constelações terrestres. Não consegue dormir? Perguntou ela, notando a tensão quase palpável nos ombros dele. Estou pensando demais, admitiu ele, e havia uma vulnerabilidade na confissão que a surpreendeu. Era a primeira vez que ele oferecia algo pessoal sem que ela perguntasse primeiro. Quer conversar sobre isso? Ofereceu ela, e percebeu que realmente queria ouvir. Não era apenas cortesia profissional ou curiosidade superficial. Era um desejo genuíno de entender o que estava acontecendo na mente daquele homem que conseguia ser reservado e aberto ao mesmo tempo. Miguel hesitou, e ela pôde ver o conflito interno se desenrolando em sua expressão. Ele claramente não era do tipo que se abria facilmente, especialmente com pessoas que conhecia há poucos dias. Mas havia algo na presença de Aline, na forma como ela esperava pacientemente sua resposta sem pressionar, que criava um espaço seguro para a honestidade. Trabalho muito, disse ele finalmente, as palavras saindo lentamente, como se ele estivesse testando cada uma antes de pronunciá-la. Talvez trabalhe demais, na verdade. O acidente me fez parar para pensar pela primeira vez em anos se realmente vale a pena. Se toda essa correria, toda essa pressão constante está me levando para algum lugar que eu realmente quero estar. O que você faz? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Negócios, respondeu ele de forma vaga, e ela notou como ele desviara para uma resposta genérica. Mas em vez de insistir, como muitas pessoas fariam, ela respeitou o limite que ele havia estabelecido. E você? Continuou ele rapidamente, claramente mais confortável, fazendo perguntas do que respondendo a elas. Sempre quis ser enfermeira? Aline notou a mudança de assunto, mas não pressionou. Havia aprendido que confiança se construía em camadas, e forçar informações geralmente resultava em pessoas se fechando ainda mais. Na verdade, não,
respondeu ela, acomodando-se na beira da cama para ficar na altura dele enquanto conversavam. Quando criança, eu queria ser veterinária. Sonhava em cuidar de animais feridos, em ter um consultório cheio de bichos de estimação felizes. Mas a vida meio que me trouxe para cá, e agora não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E você se arrependeu da mudança de planos? A pergunta tocou em algo profundo, e ela percebeu que ele tinha uma habilidade rara de fazer perguntas que importavam de verdade. Não, sinceramente não me arrependo, disse ela após pensar por um momento. Acho que estou exatamente onde deveria estar. E cada coisa que aconteceu na minha vida me trouxe para este lugar, para este trabalho, para cuidar das pessoas que precisam. Miguel sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Não apenas um sorriso educado, mas algo genuíno que iluminou todo o seu rosto e fez os olhos escuros brilharem de uma forma que Aline achou inesperadamente atraente. Deve ser uma sensação incrível ter essa certeza, disse ele, e havia uma nota de admiração na voz. Saber que está no lugar certo fazendo a coisa certa. Você não tem essa sensação? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ultimamente não, admitiu ele, e o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão pensativa. Ultimamente tenho a sensação de que estou correndo em uma esteira rolante, muito movimento, muito esforço, mas sem realmente sair do lugar. A conversa fluiu naturalmente depois dessa troca inicial, como se uma barreira invisível tivesse sido derrubada. Miguel contou sobre a pressão constante do trabalho, as reuniões que se estendiam por horas, sem chegar a conclusões significativas, a sensação de estar sempre correndo atrás de deadlines e metas que pareciam existir apenas para justificar mais deadlines e mais metas. Falou sobre acordar todas as manhãs com uma lista mental de tarefas que nunca diminuía, apenas mudava, e sobre ir para a cama todas as noites se perguntando o que havia realmente conquistado naquele dia. Aline, por sua vez, falou sobre os plantões mais difíceis que havia enfrentado, sobre pacientes que marcaram sua vida de forma permanente, uns pela recuperação milagrosa, outros pela partida prematura. Contou sobre como aprender a encontrar beleza e significado nos pequenos gestos de cuidado, sobre a satisfação silenciosa de ver alguém se sentir melhor por causa de algo que ela havia feito, mesmo que fosse apenas ajustar um travesseiro ou ouvir uma preocupação no meio da madrugada. Quando ela finalmente saiu do quarto naquela noite, já passava das 3:30 da manhã, e algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma relação profissional entre enfermeira e paciente. Havia uma conexão pessoal, uma curiosidade mútua, um interesse genuíno um pelo outro que transcendia os limites do ambiente hospitalar. E ambos sentiram isso, mesmo que nenhum dos dois soubesse exatamente o que fazer com esse sentimento novo. Nos dias seguintes, as conversas se tornaram parte da rotina. Miguel aguardava ansioso o horário do plantão de Aline. Ela, por sua vez, pegava-se pensando nele durante o dia, imaginando como estaria, o que estaria pensando. Você tem família aqui? Perguntou ela numa madrugada. Tenho, mas eles não sabem que estou aqui. Como assim eles não sabem? Pedi discrição quando cheguei. Eu não queria alarde. Aline franziu a testa curiosa, mas respeitou o limite dele. E você? Perguntou ele. Família. Meus pais moram no interior. Nos vemos nos feriados, nas férias. Tenho 2 irmãos mais novos. Família unida? Muito, às vezes até demais, riu. Eles acham que trabalho demais, que preciso arrumar alguém para cuidar de mim. E você acha? Aline hesitou. Era uma pergunta que ela evitava fazer a si mesma. Acho que estou bem assim, independente, sem complicações. Miguel a observou com atenção. Complicações podem ser boas às vezes. Podem ser dolorosas também. Podem, concordou ele. Mas sem elas a gente não cresce. Na 6ª noite de Miguel no hospital, Aline percebeu que ele receberia alta em breve. Os exames estavam normais, o ombro melhorando. Logo ele voltaria à sua vida, e ela à sua rotina.
A ideia a incomodou mais do que deveria. Amanhã você vai embora, disse ela, verificando o curativo pela última vez. É. Hora de voltar ao mundo real. Isso aqui não é real? Miguel parou de mexer no celular e a olhou. É mais real do que qualquer coisa que vivi nos últimos anos. O coração de Aline acelerou. Havia algo na voz dele, no jeito como a olhava, que a deixava sem resposta. Miguel, eu sei que você está trabalhando, que isso é seu emprego, mas para mim, essas conversas e essa conexão foram a coisa mais importante que aconteceu comigo em muito tempo. Aline sentiu um aperto no peito. Era exatamente o que ela temia, e ao mesmo tempo desejava ouvir. Para mim também, admitiu baixinho. Então podemos tentar continuar isso fora daqui? A pergunta ficou no ar entre eles. Aline sentia seu mundo seguro e organizado tremulando. Eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque aqui dentro é diferente. É protegido. Lá fora, as coisas se complicam. Miguel se aproximou devagar. Aline, eu não quero que isso termine aqui. Um café, uma conversa, sem pressão. Ela o encarou. Havia sinceridade naqueles olhos, mas também havia algo que ela não conseguia decifrar completamente. Tudo bem, um café. No dia seguinte, Miguel deixou o hospital. Trocaram números de telefone e marcaram de se encontrar na tarde seguinte em uma cafeteria próxima ao hospital. Aline passou o dia inteiro nervosa. O que vestir? O que conversar? Como seria ele fora daquele ambiente? Como seria ela mesma fora do papel de enfermeira? Quando chegou à cafeteria, Miguel já estava lá. Vestia uma camisa social simples, cabelos arrumados, mas mantinha a mesma expressão tranquila de sempre. Sorriu quando a viu. Você veio, disse ele, levantando para cumprimentá-la. Prometi que viria. Eles pediram café e conversaram naturalmente, como faziam no hospital. Miguel perguntou sobre o plantão da noite anterior. Ela contou sobre uma paciente idosa que sempre a fazia rir. Era fácil, confortável. Mas Aline percebeu algo diferente. Pequenos detalhes que antes não notara. O relógio caro no pulso dele. A forma como o garçom o tratava com especial deferência. O carro que ela viu ele guardando definitivamente não era um carro comum. Miguel, disse ela finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. No hospital você pediu discrição. Evitou falar sobre trabalho. Quem você realmente é? Miguel suspirou. Sabia que esse momento chegaria. Tenho uma empresa. Algumas empresas, na verdade. Quando acontecem acidentes comigo, vira notícia. Eu só queria ser tratado como uma pessoa normal. Aline sentiu algo gelado no estômago. Não era sobre o dinheiro ou o status. Era sobre a omissão. E sobre o que aquilo poderia significar. Por que não me contou? Porque com você eu me senti normal. Pela primeira vez em anos, alguém me viu como Miguel, não como o CEO, não como o milionário, apenas como alguém que precisava de cuidado. E agora? O que eu sou para você agora? A mesma pessoa que cuidou de mim. A pessoa por quem eu me apaixonei. As palavras fizeram Aline perder o ar por um instante. Ela se levantou da cadeira. Preciso ir. Aline, espera. Não. Preciso pensar, preciso entender o que está acontecendo. Ela saiu da cafeteria sem olhar para trás, deixando Miguel sozinho com 2 cafés pela metade e o peso do que acabara de confessar. Aline passou os próximos dias em um turbilhão de sentimentos. Não era raiva exatamente, nem decepção com o dinheiro dele. Era medo. Medo do que sentia, do que aquilo significava, de como sua vida poderia mudar. Ela se pegava pensando nele constantemente. Na forma como a escutava, como se interessava por seus pensamentos, como a fazia sentir especial sem precisar de grandes gestos, mas ao mesmo tempo se questionava. Será que conseguiria viver nesse mundo dele? Será que ele realmente a via como igual? Miguel, por sua vez, respeitou o espaço dela. Não ligou, não mandou mensagens insistentes, apenas uma mensagem simples no terceiro dia.
Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Foi na quinta noite, durante o plantão, que tudo ficou claro para Aline. Uma paciente idosa, Dona Marlene, que estava internada há uma semana, a chamou para conversar. Filha, você está diferente, triste. Estou bem, Dona Marlene. Bobagem. É coisa de homem, né? Aline sorriu apesar de si mesma. Como a senhora sabe? Tenho 78 anos, querida. Já vi muita gente perder o amor por medo de sentir. E se der errado? E se der certo? Rebateu a idosa. Filha, o que você tem medo de perder? A pergunta ecoou na mente de Aline. O que ela tinha medo de perder? Sua rotina segura? Sua independência? Ou era medo de ganhar algo tão importante que a possibilidade de perdê-lo depois fosse insuportável? No dia seguinte, Aline mandou uma mensagem para Miguel. Podemos nos encontrar? A resposta veio em menos de 5 minutos. Onde você quiser, quando você quiser. Eles se encontraram no mesmo lugar, na mesma hora. Miguel chegou primeiro novamente, mas dessa vez estava claramente nervoso. Obrigado por vir, disse ele quando ela se sentou. Eu precisava me desculpar, começou Aline. Por ter saído daquele jeito. Você não precisa se desculpar por nada. Preciso sim, e preciso ser honesta com você e comigo mesma. Miguel aguardou em silêncio. Não foi sobre você ter dinheiro, ou sobre você não ter me contado. Foi sobre eu estar com medo do que sinto por você. Medo de me envolver, de sair da minha zona de conforto, de sentir algo tão forte que mude tudo na minha vida. Miguel estendeu a mão por cima da mesa e, hesitante, tocou a dela. E agora? Agora eu escolho ter coragem. Escolho arriscar. Escolho você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Miguel foi o mais bonito que Aline já vira. Eu também te escolho, Aline. Todos os dias. 3 meses depois, Aline e Miguel caminhavam de mãos dadas pelo parque onde haviam tido seu segundo encontro. Era domingo de manhã. O sol filtrava pelas árvores e eles não tinham pressa para lugar nenhum. Sabe o que eu descobri? Disse Aline, parando para olhá-lo. O quê? Que o cuidado verdadeiro não é só sobre curar feridas. É sobre permitir que alguém cuide das nossas também. Miguel a beijou suavemente. E eu descobri que a melhor parte de ser cuidado não é a cura. É perceber que alguém nos vê exatamente como somos e decide ficar. Eles continuaram caminhando, agora em direção a um futuro que construiriam juntos, um cuidado de cada vez. Às vezes, o amor não chega com fanfarra ou grandes gestos. Às vezes, ele cresce silenciosamente, na segurança de uma conversa noturna, na confiança de um olhar que compreende, na coragem de permitir que alguém cuide do nosso coração.